Argel, boa tarde pra você. Boa tarde. Sucesso nessa Obrigado, sua caminhada aqui pela Chapecoense. A gente falava no início do programa sobre otimismo e pessimismo. Otimismo e pessimismo. E eu sou uma das pessoas que tá pessimista para esse início de Série B da Chapecoense. O futebol brasileiro ele dá alguns rótulos. E você foi rotulado por muito tempo como aquele bombeiro, né? Que chega num trabalho que tá... Um clube que tá numa crise... E você dá jeito. E deu jeito em vários clubes. É só pegar o seu histórico aqui, tem vários clubes que você pegou, um vestiário ele pegando fogo e resolveu. Tanto que, né, mudança de temporada, Ceará, você chegou no final da temporada e seguiu. Vitória foi assim, o Coritiba foi assim. E agora você pega a Chapecoense sem crise. Você pega uma Chapecoense fresca, início de trabalho, né? Apesar do estadual e da demissão do Bruno Pivetti. Como que você imagina, né? O que você focou no trabalho nesse sentido e o quanto que é diferente você pegar um clima pesado de brigando contra rebaixamento e de tendo que salvar a qualquer custo e início de temporada e a tabela zerada na competição? Eu acho que é legal a pergunta, Florão. Até pra gente, pro torcedor, né, e ouvinte que é muito assíduo do programa de vocês, para entender e saber um pouquinho a nossa história. E quando a gente chegou aqui na Chapecoense, aqui, nesse momento, a chapa estava quente. Não tinha nada tranquilo. A cobrança era grande. Principalmente por ter perdido a Copa do Brasil. A Chapecoense estava em crise. Perdido o primeiro jogo 2-0 pro Barra. A pressão era muito grande, a cobrança era muito grande. A equipe já não vem fazendo um bom campeonato desde 2020, quando foi campeão da Série B e subiu a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E a gente em algum momento foi rotulado. E eu, quando as pessoas me rotulavam, Florão, de bombeiro, eu gostava. Porque bombeiro é uma profissão fantástica, salva vidas. Né? Eu admiro muito os bombeiros. Né? O cara tem que ser corajoso, tem que ser bom para entrar e salvar a vida. Então, para mim, isso era uma alegria muito grande. Mas nós também tivemos trabalhos duradouros. Também pegamos do zero. Por exemplo, nós ficamos 11 meses no Internacional. Vitória também. Fizemos 11 meses no Internacional. E aí é bastante. Você começar uma pré-temporada, nós fizemos uma pré-temporada nos Estados Unidos, né, naquela Copa lá em Orlando. Florida Cup. Né? E aí você montar um time, e aí você dar um padrão, e aí você começar o campeonato, e aí você conseguir ser campeão, ganhar a Recopa Gaúcha, né? Aquela coisa toda. Se livrar da confusão que é um estadual. Se livrar da confusão. Né? E você sabe que há uma cobrança muito grande no Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Internacional e Grêmio, há uma gangorra muito grande. E o Grêmio nem chegou na final com a gente, o Grêmio acabou perdendo pro Juventude. Então há uma responsabilidade muito grande. Então nós vivemos os dois lados, Florão. Nós vivemos o lado de ser salvador, de ser bombeiro, e vivemos um lado também de plantar um trabalho, que é o que a gente está fazendo agora aqui na Chapecoense, que vai começar. Qualquer coisa que a gente se fala nesse momento do campeonato, a Chapecoense vai ser campeão. O Agel tá maluco. A Chapecoense vai ficar no G4. A gente não pode prometer isso. Nós temos que ter a sensibilidade e não iludir o torcedor, e não ludibriar o torcedor. A gente tem que ter o pé no chão. Nós temos que pensar jogo a jogo, são 38 rodadas. O primeiro objetivo da Chape é fazer 45 pontos. Como? Quanto antes. Se der para fazer nas 30 primeiras jornadas, espetacular. Se der para fazer nos primeiros 15 jogos, 20 jogos, quanto antes melhor. Porque esse é o objetivo. Então nós temos que ter o objetivo e ir por partes. Não podemos dar o passo maior que a perna. Né? E também não dá para você tirar o campeonato estadual como parâmetro. Porque a gente viu vários times sendo campeão estaduais, na Série A e na Série B, e entrando na competição nacional e cai. Brusque, ano passado. O Brusque foi exemplo. Entendeu? Então o futebol é meio engraçado. O Criciúma cai para a segunda divisão, volta da segunda divisão e é campeão. Tá tudo certo? Não tá tudo certo. Então quando ganha não tá tudo certo, quando perde também não tá tudo errado. O futebol, esse campeonato é um campeonato longo, é um campeonato difícil, é um campeonato que o fator casa é muito importante. Lembra no passado como é que foi a Chape? E eu acompanhei em Portugal os jogos. A Chape não ganhou nenhum jogo fora de casa.
E ganhou todos em casa, se não me engano, 5. Não, ganhava, começou o campeonato ganhando Começou, fora não, de isso. casa. Não, Não ganhava em casa. O Dalpozo foi o contrário. Né? Isso, com o Dalpozo. O Dalpozo chegou numa reta situação de salvar o time e conseguiu. Foi. Né? Ele conseguia ganhar dentro de casa, fora de casa não conseguia. Fator casa é muito difícil, campeonato estadual. E no começo da competição foi bem isso, Gigi. Começo da competição, a Chapecoense jogava bem fora de casa, ganhava, e em casa não conseguia jogar. Conseguia fazer ponto. Então, e acontece isso. E acontece na Série A, acontece na Série B. Então, nesse momento, nós temos que ter o pé no chão. Temos que ter seriedade e humildade. Né? Nós não podemos achar que nós somos grandes. Né? Na competição que nós vamos jogar, sim, nós somos grandes. Mas nós temos que provar dentro do campo que nós somos grandes. A Chapecoense é um time grande. A Chape é conhecida mundialmente. Hoje, se você for a Dubai e andar lá, os camelos conhecem a camisa da Chape. Onde é que você vai na Europa falar em Chape, todo mundo conhece. Agora, a gente precisa estar com o pezinho no chão. Pensar jogo a jogo. Né? Olhar a história da Chapecoense. Montar um time competitivo. Nunca esquecer o DNA da Chape, que sempre foi assim. Um time competitivo, um time com agressividade, um time alto, um time forte, um time rápido na frente, com jogadores velozes, né? Usar aquela Chape vencedora, né, que está na nossa memória, né? Tentar repetir o que aqueles caras fizeram, que não é fácil, difícil, né? Mas nós temos uma motivação, e quando a gente vê aquele time vencedor, né, que foi um time vencedor, que ganhou a Sul-Americana, né, que é um time espetacular, que foi um time espetacular. O Caio Júnior é um cara que eu tinha uma admiração muito grande. Jogamos junto no Internacional, eu e o Caio. E nós somos companheiros juntos. Era um cara fantástico, um cara que entendia de futebol, educado, um cara que sabia estar no futebol. Né? Olhar aquele time vencedor, se espelhar naquele time, né? Tentar resgatar aquela Chape. Né? A Chape perdeu um pouquinho a sua identidade nos últimos anos. Voltar um pouquinho às origens. Deixa eu aproveitar esse teu gancho, o Argel, não querendo te interromper, mas já te interrompendo aqui. O Rogério, a gente provocou a nossa audiência aqui para mandar questionamentos, assim, né? O Rogério do Centro fez um questionamento interessante aqui. O Argel, a Chape no estadual se demonstrava indiferente ao resultado. A pergunta dele é: você acha que conseguiu trazer de volta esse brio, o incômodo pela derrota e a euforia pela vitória? Você acha que já conseguiu resgatar isso? Eu acho que nós já evoluímos, né, Rogério? Nós evoluímos, né? E é isso que a gente precisa. E esse é o desafio do treinador também, de recuperar. É uma fase de reconstrução do time, reconstrução de equipe, reconstrução de modelo, de DNA, disso que ele falou, né? De não achar, ganhamos, perdemos, tá tudo certo. Não tá certo. Nós temos que ter uma mentalidade vencedora. E essa mentalidade vencedora você consegue na semana de trabalho. Eu sempre digo isso. Quando nós apresentamos hoje de manhã, eu até falei pra rapaziada, eu falei, gente, hoje nós começamos a ganhar o jogo do Mirassol. Hoje. Não é sexta-feira, quinta. Não é hoje. Hoje nós já começamos a trabalhar com a luz amarela ligada dentro do cérebro, pensando no Mirassol, respirando o Mirassol, sabendo que é um jogo difícil, sabendo que é um adversário forte também, que é um adversário que é muito forte nos seus domínios. E eu enfrentei várias vezes o Mirassol lá pelo Campeonato Paulista, com o Botafogo, com a Portuguesa. E a gente precisa recuperar isso. Eu só vejo o futebol ganhando se você jogar com essa alma. Sendo competitivo, sendo agressivo, recuperar isso, né? Essa indignação, né? Não aceitar a derrota facilmente e não achar que tá tudo certo. Entendeu? Então o futebol você precisa ter essa fúria. Claro que você precisa ter um equilíbrio, você não pode virar o fio também. Né? Você tem que ter um time disciplinado dentro do campo, um time organizado. Né? E hoje eu vejo isso. Os jogadores, eles chegam no horário, eles são comprometidos, né? Eles querem trabalhar. E quando tu vê um grupo que quer trabalhar, que não refuga trabalho, né? Que não é por causa de chover um pouquinho, é porque isso, é porque aquilo. Não, os caras estão querendo. Os caras estão querendo. Às vezes é folga. Os caras vão lá para trabalhar, vão lá para treinar no dia de folga. Isso está partindo deles mesmo. Então os próprios jogadores também estão doídos com a participação que eles tiveram no Campeonato Catarinense. Nós estamos envergonhados. E eu me incluo junto. Mesmo que eu fiz apenas um jogo. Mas poderia ter sido diferente. Então nós estamos devendo. Então a gente precisa nesse momento um voto de confiança do torcedor, da imprensa, da cidade, de todo mundo.
e pensar jogo a jogo. E o tempo vai dizer se nós somos otimista ou pessimista. O resultado que vai dizer isso. O que a gente não quer é sofrer como a gente sofreu ano passado. E você estava aqui... Penúltima rodada. Foi difícil. sofrido, foi sofrido. Sabe, você joga com o coração na mão, é difícil, é complicado. Chegou uma hora que a gente achou que não ia dar. Tu tá entendendo? Trocou esse treinador 3, 4 vezes. Ah. Então você precisa ter uma diretriz dentro de um clube. Você precisa ter um perfil. E apostar no trabalho. Quando você vai buscar um treinador, diz, não, eu preciso de um perfil que tenha esse perfil que vai se encaixar no perfil da equipe que eu tenho. Que é o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras foi buscar o Abel, né, e o Abel nós jogamos junto em Portugal. O Abel era o lateral direito. E ele é o que é como treinador. Competitivo, quer ganhar tudo, agressivo. Chato. Chato, isso. Não era um cara de altamente técnico, né, longe disso, como eu também não era. Mas é um cara que se entrega de corpo e alma. Ele fica ali do lado do campo e para ele cada jogo é uma final da Copa do Mundo. E isso casou com o Palmeiras. E casou com ele. O cara vai ganhando 14 títulos. E ganhando seguidamente. É o terceiro ano que ele começa ganhando. Então é o resultado que mantém ele, que fortalece o trabalho da comissão. Então, eu acho que é isso que a gente quer. E o torcedor quer isso. E o torcedor conseguiu ver isso no primeiro tempo. É só a gente lembrar um pouquinho. O primeiro tempo que a gente fez com o Barra, poderia ter sido 2 ou 3. Com 1 minuto de jogo, nós demos uma bola no travessão. Com o Nazário. Fizemos o gol. No finalzinho do primeiro tempo, nós começamos a dar uma caída. É só você olhar. Principalmente na parte física. E aí, o adversário começou. E aí acabamos tendo um pouco de azar no segundo tempo. Não é normal você tomar um gol. Tivemos uma falha coletiva, tomar um gol de 35 metros. Até aquele momento ali. E aí o jogo já começa psicológico. Porque o jogo é muito psicológico. E ontem a gente viu um jogo disso. Um pouco disso. Psicologia esportiva. O Flamengo e o Fluminense. O Fluminense psicologicamente estava 2-0 pro Flamengo. E aí fez 2-1, 2-2 e aí quando veio a coisa virou. E aí psicologicamente, e além de volume de jogo, de qualidade técnica, o Fluminense foi muito melhor. Então eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Agora, claro que a gente não vai conseguir isso nas primeiras 4, 5 rodadas. Não, nós vamos jogar um fino do futebol. Pode acontecer? Pode. Futebol tudo pode acontecer. Não é o normal? Não, não é o normal. Agora, que precisa ter uma evolução? Sim. E essa é a comparação que nós temos que fazer. Nós temos que jogar mais do que nós jogamos. Então essa é a nossa obrigação. E esse é o nosso dever com o torcedor. E a gente está envergonhado do campeonato catarinense que a gente fez. A Chape não pode fazer o campeonato que fez. Essa é a verdade. Nós temos a obrigação de estar disputando o título. Pelo time que somos, pela cidade, pelo povo, pelo investimento que tem, pela condição que tem. Mas isso é outra coisa. Isso passou. Então os jogadores estão feridos. E qual é a forma de você mudar isso? É começar um trabalho novo. Então nós temos a oportunidade, e o futebol nos dá a oportunidade todo dia, de começar um campeonato novo e escrever outra história. Uma história muito mais legal. Uma história bonita. Uma história que represente o povo de Chapecó, que represente o Rogério. E a colocação do Rogério é muito boa. E não é só do Rogério, isso, se você analisar, isso é geral. Então a gente tem essa responsabilidade. E eu maior ainda. As pessoas têm uma confiança muito grande no meu trabalho. E isso me dá motivação para trabalhar, para treinar, e para cobrar dos jogadores. E os jogadores estão feridos, eles também querem dar. O jogador também ele quer passear nas ruas de Chapecó e ser elogiado, ser ovacionado pelo torcedor e ter o carinho que o torcedor da Chape sempre deu para sua equipe. E o futebol é assim, quando você vai bem, todo mundo vai te elogiar, quando vai mal, vão te criticar. Quem não quer pressão vai trabalhar na farmácia. Mas a farmácia até hoje tem pressão, né? Tem lá um ritual para cumprir, uma meta para cumprir, né? Então, futebol também tem. Futebol é uma pressão gigantesca. Então, eu acho que é isso. Esse é o objetivo. E os jogadores sabem disso. Eles jogam num clube grande, que tem cobrança, que tem crítica, que tem elogio, que eles estão devendo, que nós estamos devendo, E a nossa oportunidade já é sábado dar uma resposta diferente a esse torcedor e trazer esse torcedor para o nosso lado.